Sejam todos bem-vindos ao programa Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da Associação de Magistrados do Estado de Minas Gerais, em parceria com a Escola de Desenvolvimento Humano, Odisseia Academy. E hoje, dando início ao nosso primeiro episódio desse mini podcast Manhã Literária, nós vamos comentar uma obra pra lá de especial. Uma obra publicada em 1903 por James Allen. O autor desse livro nasceu em 28 de novembro de 1864, na cidade de Leicester, no Reino Unido. Ele vinha de uma família pobre, o seu pai trabalhava na indústria têxtil e, por conta de uma crise nessa indústria que ocorreu no Reino Unido nessa época, a família toda foi obrigada a se deslocar para os Estados Unidos da América. Mas, 2 dias depois da família chegar na cidade de Nova York, seu pai foi encontrado morto, acredita-se que vítima de latrocínio. Então, a família experimentou os maiores tormentos financeiros. Depois de muita luta, de muita insistência, e não conseguindo se estabelecer na cidade de Nova York, a família regressa para o Reino Unido, e é quando James Allen dá vazão ao seu talento literário, à sua capacidade de inspirar pessoas, à sua capacidade de ser um guia para multidões. James Allen funda uma revista, um jornal, e começa a publicar os seus livros. E o primeiro deles é O Homem é Aquilo que Ele Pensa. Homem aqui no sentido de ser humano, de espécie humana, né? O homem, o ser humano, é aquilo que ele pensa. Dizem os historiadores desse grande autor que James Allen escreveu esse livro. Ele, que era uma pessoa muito religiosa, teria escrevido esse livro baseando-se num versículo do livro bíblico Provérbios. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que diz assim: Porque, como imaginou na sua alma, assim é. E esse é o tema central dessa extraordinária obra. Alguns dizem a obra que inaugurou um estilo literário chamado autoajuda. Particularmente, eu não acredito que essa obra seja uma obra de autoajuda. Penso que essa é uma das maiores obras, não só do James Allen, mas da literatura, porque é uma obra extremamente filosófica que toca num ponto fundamental que nós comentamos na abertura do programa Manhã Literária. Você não controla as circunstâncias, você não controla as estações, você não controla a tempestade, não controla a chuva, você não controla a maioria dos acontecimentos. A maioria das circunstâncias e dos fatos estão fora do seu controle. Mas uma coisa fundamental você controla: o seu estado emocional, o seu pensamento, suas ideias, a interpretação que você dá para cada fato que ocorre, a sua atitude, as suas decisões, o seu comportamento. E veja, isso não é pouca coisa. Baseado nessa ideia central, James Allen tece, aproveitando a experiência do seu pai como tecelão, trabalhador da indústria têxtil, ele tece uma verdadeira colcha de retalhos maravilhosa, que é a sua obra O Homem é Aquilo que Ele Pensa. Essa obra foi publicada no Brasil em 1983 pela editora Pensamento. Portanto, 80 anos depois da publicação original de James Allen. E eu selecionei 2 parágrafos dessa obra para que a gente tenha uma ideia geral do que fala o autor nesse livro pra lá de especial. Ele diz assim, abre aspas, assim como a planta brota
e não poderia brotar se não fosse a semente, também cada ato do homem brota das sementes ocultas do pensamento, e sem elas não poderia surgir. E isso se aplica igualmente àqueles atos ditos espontâneos e não premeditados, e aos que são deliberadamente praticados. Aqui James Allen nos chama a atenção para uma coisa muito importante. É óbvio que tudo que existe foi fruto da ação, da conduta, da realização prática de alguém. Mas é preciso reconhecer que antes da ação vem o pensamento. Tudo que existe antes começou no pensamento de alguém. Alguém idealizou, alguém sonhou, alguém enxergou a necessidade, alguém enxergou a possibilidade, alguém viu a oportunidade. Primeiro alguém se encantou com a ideia. Primeiro alguém conversou sobre essa ideia, compartilhou essa ideia com outras pessoas e só depois veio a execução. Essa é a ideia central do livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa. James Allen nos chama a atenção para a necessidade de cuidarmos melhor dos nossos pensamentos. Cuidarmos melhor da nossa capacidade de imaginar, de sonhar, de visualizar, da nossa capacidade de projetar a vida que nós queremos viver, a nossa capacidade de projetar aquilo que vamos realizar. Se eu cuido do planejamento, se eu cuido da visualização, se eu sei exatamente o que eu quero, se eu sei exatamente para onde eu estou indo, se eu sei exatamente onde eu quero chegar, executar se torna mais fácil, executar se torna mais direto. E eu acabo atraindo pessoas, atraindo circunstâncias que vão colaborar com essa minha capacidade de visualização e de pensar. Muitas vezes nós valorizamos demasiadamente a realização, o ato, o trabalho, e ele é importante, porque sem o trabalho, sem a ação prática, nada se concretiza, mas não podemos esquecer da semente. Assim como uma árvore frutífera veio de uma semente, todas as realizações humanas, todas, desde a construção mais simples até as civilizações mais completas e mais complexas, tudo começou no pensamento. É por isso que James Allen escreve também, abre aspas, o ato é a flor do pensamento e a alegria e o sofrimento, seus frutos. E assim vai recolhendo o homem o produto doce ou amargo de sua própria seara. Se eu penso de maneira derrotista, se eu penso sempre no problema e nunca na solução, se eu penso sempre na dificuldade e nunca na oportunidade, se eu penso sempre pelo lado negativo, com o tempo, eu começo a colher os frutos amargos do meu pessimismo, da minha falta de esperança, da minha falta de resolução. Por outro lado, se eu foco o meu pensamento na solução, nas oportunidades, nas dádivas, nas amizades, na capacidade que todos temos de reunir pessoas, de nos associarmos para realizar algo, é natural que no curso do tempo eu colha os frutos doces, saborosos do meu pensamento resoluto, determinado. Bom, essa é a nossa dica literária do primeiro episódio, Manhã Literária, para você aproveitar. Recomendo fortemente. Esse livro está disponível em plataformas digitais, está disponível também nas grandes livrarias. O Homem
é aquilo que ele pensa. James Allen. Vale cada parágrafo, você começa a ler e não consegue parar. Essa é a nossa dica. O homem é aquilo que ele pensa. James Allen. Um excelente dia para todos.